Boa noite. O programa Atitude em Negócios hoje recebe a Milena Amaral, atleta, empresária, que vai contar para nós um pouquinho a sua história. Como de atleta ela conseguiu construir uma marca que se consolidou no mercado, mas não antes de passar por N situações que ela vai exemplificar agora. Como é que é essa vida de empresária? Mas antes, me diga, como é que você construiu a sua carreira de atleta, Milena? Eu fui atleta comecei com 14 anos a pegar onda de bodyboard. No começo eu ia para a praia porque eu já moro na frente da praia, então foi no lazer com as minhas amigas. Só que depois, com o tempo, eu comecei a competir e consegui me consagrar como campeã paulista por vários anos, campeã brasileira, já também fui vice-campeã de um circuito todo que eu disputei com a Glenda Kozlovski. Isso nos anos 80? Isso nos anos 80, Você disputava com a Glenda? Disputava com a Glenda, Um ano inteiro a gente estava ali, disputando quem ia ser a campeã brasileira. No final ela foi campeã brasileira, eu fui vice. Mas é uma referência. É uma referência, né? Muito sim. Legal. E depois, com isso, fiz a minha faculdade de Direito, me formei com 22 anos e já sabia que o meu esporte eu não conseguia, por muito tempo eu consegui viver do bodyboard, né? Eu tinha patrocínios, viajei várias temporadas para o Havaí, competi no circuito brasileiro, 5 lugares do estado no Brasil. E com tudo pago, com salário, só que o esporte começou a cair. Foi bem na época quando eu estava me formando na faculdade de Direito. Então você conciliava o esporte e a faculdade Sim, de Direito? De Direito, Eu era meio turista também, fazia turismo, mas fiz a faculdade, certo. Me formei, tirei a OAB e fui para o mercado, né? Então, se você tirou a OAB, você não era turista. Não é fácil tirar a OAB. Não. Na minha época era um pouquinho mais fácil, tenho que ser honesta, hoje em dia está bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas tirei. Certo. Aí comecei a trabalhar, né, em Cubatão, meu pai arrumou um escritório, era uma família, era muito bacana o escritório que eu trabalhava, só que eu entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Então, assim, a cor da praia eu não via mais. Foram 3 meses, assim, trabalhando e eu não estava muito feliz. Eu achava que eu tinha que sair porque não era aquilo que eu queria. E eu não tinha nem coragem de contar para o meu pai, mas assim, aquilo era uma briga interna. Vou, não vou, termino, não termino. E eles eram muito bacanas. Tinha uma cozinha dentro do escritório, o pai do advogado que fazia, então era uma família mesmo. Mas chegou o meu aniversário e eu falei, não, eu vou me dar de presente. Eu não quero, eu não estou feliz, eu vou sair daqui. E no dia que eu ia dar a notícia que eu ia me dar de presente, eles fizeram uma festa para mim, me deram uma balança da justiça, assim. Eu fiquei assim, sem reação, eu não tive coragem de falar que eu iria sair, porque eu fiz amizade dentro do escritório, mas fui para casa assim frustrada por não ter conseguido dar essa notícia e pedido para sair, mas no dia seguinte eu falei, não é o que eu quero, eu vou sair. Aí saí do escritório, o meu pai já falando, como assim, você acha que você vai viver de surf? Eu falei, não é isso, pai, eu sei que já não dá mais para mim, eu quero trabalhar, mas eu não estou feliz aqui, eu vou começar a fazer alguma coisa que eu consiga me manter. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer roupas que eu usava no dia a dia dos meus patrocinadores que me davam na época, que eram roupas de pegar onda, eu comecei a produzir. Moda praia. Moda praia. Então eu peguei 1 metro de tecido, fui lá no Bom Retiro, em São Paulo, comprei, peguei uma roupa que eu adorava, que era perfeita, dei na mão de uma costureira que eu conheci na época, ela fez a peça piloto, me deu os preços, os custos, eu fiz um curso e montei a primeira pecinha. Mostrei para as minhas amigas, todas queriam. Aí eu já fiz 10 peças e comecei a vender do carro mesmo. Você já fez uma pesquisa de mercado com as próprias amigas? Sim, e produzi. Sentiu que aquilo era bom e produziu. Aí fiz 10, vendi Encomendou. 10. Aí fiz mais, aí eu frequentava muito Cambori, o litoral norte de São Paulo, aí comecei a levar para lá. Então lá também já foi um sucesso, já vendi mais. E aí uma amiga minha, que é até de uma empresa de Santos, aqui a Antiqueda, a Tuti, que competia comigo na época, levou na Antiqueda a roupa. E eles gostaram, e falaram, vamos produzir para a equipe então. Aí eu comecei a fazer umas camisas de lycra de surfista masculina e esse macaquinho feminino. E foi meu primeiro cliente até, inclusive é uma marca hoje bem conceituada em Santos. Sim, e até eles tiram sarro, porque quando eu fui lá, eu não tinha assim muito, não era né, comerciante, não tinha esse lado ainda todo empresarial. Então eu fui com a roupinha que eu tinha mesmo, enchi a mesa de areia lá, eu estiquei isso mais que você lave, a areia sempre impregna. Aí enchi a mesa de areia, mas o pedido saiu. Então foi meu primeiro cliente. E depois dele vieram todas as outras marcas de surf. Como eu competia, todo mundo me conhecia no mercado como atleta profissional de bodyboarder. Então
para mim, eu consegui entrar nas marcas na época, Hang Loose, Bad Boy, Umbongo, foi muito fácil. Por causa da Milena Amaral, a atleta do bodyboarder. Eu conseguia marcar, eu entrava lá, Milena, pô, traz pra gente ver tudo e comecei a fabricar. O seu nome impulsionou, deu credibilidade. Sim, dentro deste mercado. Se eu fosse uma Mariazinha, que não ia conseguir entrar. Sim. Então, assim, eu devo muito ao esporte que eu pratiquei na época, a minha entrada no mercado. E assim, aí eu comecei a produzir, mas tudo terceirizando, com o nome deles. E comecei a crescer, minha produção começou a crescer, e era uma coisa que eu não tinha encalhe, porque eu vendia por X, sabia que meu lucro era Y, então assim, era fabricar, vender e ter um lucro, fabricar, vender e ter um lucro. E na época, assim, foi o surf... Mas era grife Milena Amaral. Não, era terceirizava. O nome deles... Você só fazia a produção até então. Eles me entregavam, por exemplo, eu chegava lá, mostrava o produto. Eles gostavam, aí às vezes tinha umas fichas técnicas que a gente desenvolvia com as estilistas. Você produzia para eles. Com a estilista deles, eles me davam as etiquetas deles e eu entregava para a marca deles. Então eu não tinha minha marca na época, mas eu fiz um bom capital de giro nisso, porque como eu te falei, eu fabricava e não tinha perda, assim, não encalhava, porque eu sabia o quanto já ia ganhar em cada lote que eu vendia. Então eu consegui fazer um bom capital de giro na época. E fiquei por muito tempo, assim, trabalhei uns 5, 6 anos no mercado de surfwear, terceirizando biquíni, aí comecei a fazer biquíni também, para eles. Só que eu cometi um grande erro na época, porque eu simpatizava muito com uma marca na época, daqueles olhinhos, a Bad Boy. Pode falar as marcas? Pode, sem problema. A Bad Boy. Então, assim, eu cortei Hang Loose, cortei a Umbongo e produzi 80% para essa empresa. Porque eu me identificava com a marca, eu gostava do pessoal que eu trabalhava, eles pagavam certinho. Só que a marca quebrou. A marca quebrou na época. Então, por eu ter centralizado todo o meu capital de giro em uma marca só, eu acabei quebrando junto com eles. Se eu tivesse mantido lá a Hang diversificado, exatamente. Isso. Com as outras, eu não teria sentido, mas eu senti por isso. Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, hoje já com um pouco mais de know-how e experiência. A gente não pode acreditar muito em ter uma empresa grande. Às vezes, vale você ter vários pequenos do que você ter um grande, porque se esse grande sai da sua vida, deixa de comprar ou quebra, como aconteceu comigo, você quebra junto. Aí você vai ter que buscar tudo de novo. Perfeito, Milena. A Milena continua conosco no próximo bloco para exemplificar como é que ela conseguiu aí sim construir a sua própria marca, a Água Marinha. Atitude de Negócio.